Bonitinho, né? Fofo isso. Assistindo todo um filme. Eu tô. Então, põe a nossa fala, o nosso texto agora. Pode repetir isso? Podemos gravar várias vezes. Ana Tereza Camasmi, muito Sim, obrigado senhor. por estar aqui com a gente nessa 9ª edição do CEL, do Congresso Espírita de Uberlândia. Esse é o seu CEL de número... Para mim é o 8º, porque o primeiro eu nem conhecia o CEL, né? Foi no segundo CEL que eu vim substituir a Sandra Borba. Ah, foi substituta? Eu fui substituta, eu cheguei aqui cheia da vergonha. Eu falei, olha, você esperava a Sandra, que ela é maravilhosa, eu adoro ouvir a Sandra. Mas a Sandra não pôde vir, então eu vim. Então vocês me perdoem, assim, me aceitem hoje. E aceitaram. E aceitaram, tanto é que, nossa, mas esse congresso foi tão, tão importante na minha vida, porque foi nesse congresso que o Rubens me convidou para fazer o programa que eu faço até hoje na rádio, que é o Palavras para a Alma. É maravilhoso, né? É tão engraçado pensar que alguém confia em você mais do que você em você mesmo. Eu falei, Rubens, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Eu nunca fiz programa na minha vida. Como é que você acha que eu vou fazer um programa de 10 minutos? A pessoa aqui vai falar 10? Não, vai para casa, pensa. Pensa o nome, ele me deu carta branca. Pensa o nome. Ah, ele só veio assim, queria que você fizesse um programa de 10 minutos. 10 minutos. É isso aí que você fala na sua palestra, tá ótimo. E eu fui para casa e pensei assim, meu Deus, homem, eu tenho que fazer bonito, gente. Como confio em mim mais do que eu mesmo. Eu não posso entregar qualquer coisa. Mais por ele do que por mim, vai passar vergonha por minha causa. E aí? E assim foi. Aí eu consegui dar nome, formato e tudo assim, tudo com muita insegurança, né? Porque eu não sabia nem se minha voz era boa para isso. Olha, para você ter uma ideia, o primeiro programa eu gravei não sei quantas milhões de vezes, até eu achar que estava bom para mandar para ele. E você gravava como? No celular, tadinha de mim, né? Não, celular. Não, e ele ainda me ajudou assim, olha, usa esse programa aqui. Eu falei, gente, eu nem tenho isso. Aí fui instalar o programa para poder fazer e tal. Isso evoluiu, eu comprei um celular melhor, comprei um microfone que é desses que é na lapela, assim, que o celular acopla. E fui melhorando tudo, né? Uhum. Mas o começo foi assim, insegurança pura, mas eu tenho uma imensa gratidão, porque esse programa Palavras para a Alma me lançou assim, né? E o nome veio como, assim, o título? Esse nome foi, na verdade, o meu genro que deu. Porque eu cheguei em casa e falei assim, gente, eu tô com abacaxi. O homem lá de Uberlândia, ele acha que eu sei fazer programa, e eu já disse para ele que eu não sei, mas ele continua achando que dá. Então, eu preciso de ajuda, eu tenho que pensar um nome, eu tenho que pensar o que eu vou falar, como é que eu vou falar, tudo isso. E aí o meu genro falou assim, ué, você vai falar para quem? Eu falei, deve ser para espíritas. Então, palavras para a alma, né? Tudo alma, né? Encarnado, desencarnado, não é? Eu falei, então tá tudo certo. Aí eu falei, Rubens, o que você acha desse homem? Ótimo, excelente. Então, agora você grava assim, convidando. Eu falei, eu vou convidar, gente? Eu não sei, eu nem fiz o programa ainda. Gente, é a cara do Rubens fazer isso, tão né, com as bonito, pessoas. assim. Ele tem um feeling, né? Ele tem uma confiança prévia, ele confia na percepção própria, sabe? Algo nele fez essa ligação comigo, né? E assim foi. E estamos aí. Virou livro, né? Pois é. Virou livro. Esses programas da rádio virou meu primeiro livro. E como você ia levantando os temas do programa? Como você escolhe isso? O primeiro programa foi assim, porque eu escrevia tudo que eu ia dizer também, é isso, eu nunca falei de improviso, então eu escrevia tudo. E aí eu descobri que 2 laudas dá 10 minutos. Mas eu levei vários testes para conseguir, tanto é que o primeiro programa eu gravei milhões de vezes até entregar. E aí eu descobri que 2 folhas lidas dava 10 minutos. Eu falei, então eu tenho que escrever texto de 2 folhas, né? O primeiro eu cheguei à conclusão seguinte, que eu tinha que ter muita humildade para esse trabalho. Então o primeiro programa chama-se Humildade. Então, foi a primeira gravação, o primeiro texto. E eu percebi assim, então é isso. Como eu estiver me sentindo é o que o programa precisa ser. Então, cada semana, assim, como é que eu estou me sentindo hoje? E aí eu escrevia sobre aquilo que eu estava sentindo. E isso foi sendo o programa e isso predominou. Hoje em dia eu não escrevo mais.
Depois de 8 anos não preciso mais escrever, né? Hoje eu já falo... E já consegue também, assim, naturalmente. no pensamento mesmo, imaginar que são 10 minutos, ou passa disso, não tem problema? Olha, acontece que o programa ele tem um contador de minutos. Então eu já Tá, isso sei te se eu ajuda. preciso muito, falar pouco, muito, É como tranquilo. tem na palestra do Congresso, que tem lá aquele monitor gigante te dando um tempo. Isso ajuda muito, porque a gente vai medindo a quantidade de informação para passar. E vamos falar um pouquinho da sua palestra, né? Essa entrevista, ela tá indo ao ar depois, né, do Congresso. Ah, bom, não é após o spoiler, Congresso. né? Então não é spoiler, você pode falar tudo, quase que repetir a palestra aqui se você tá quiser. bom, tá ótimo. Mas me fala um pouquinho sobre ela, no caminho de Emaús, do desânimo à esperança com Jesus. Olha, quando o Rubens me deu esse tema, eu fiquei tão feliz, porque é um tema profundo e filosófico. Eu gosto muito de temas filosóficos. Eu sou psicoterapeuta há 35 anos e a minha abordagem terapêutica é filosófica. Então, tudo que é assunto filosófico é o que me emociona, é o que eu mais gosto, né? O evangelho, tudo que é filosófico eu gosto demais, mais do que a parte científica da doutrina. Eu gosto, mas não tanto quanto a parte filosófica, que é a minha paixão. Então, quando ele me deu esse texto, eu falei, ai, que lindo, gente! Eu vou poder falar desse estado de dúvida que a gente tem para a conquista da confiança. Vai dar para eu fazer um negócio bem legal. E eu estou, assim, há vários dias estudando, sentindo e tal. E eu fui compreendendo, assim, que essa palestra, mais do que contar a passagem, eu vou contar a passagem para eles, como é que é. Achei umas imagens para poder contar a passagem, porque deve ter pessoas que não conhecem essa passagem, que é um momento, depois que Jesus desencarna, depois que ele morre, os discípulos ficam sofridos, desalentados. E 2 deles vão embora de Jerusalém, vão para a cidade de Emaús. Então, eu vou falar nessa palestra desse movimento que acontece com a gente, e diante de uma desilusão, a gente foge. A gente sai do rumo que a gente tinha até então. É difícil a gente ficar, suportar o luto, fazer a reconstrução daquilo que a gente perdeu e fazer uma nova escolha. A maioria de nós foge, sim. Muitas pessoas fogem de uma maneira muito dura, se anestesiam nos vícios, se anestesiam em desvios totais da alma, outros simplesmente largam e vão fazer outra coisa. Às vezes largam o espiritismo, largam a casa espírita, largam uma família, largam um trabalho, largam uma profissão. Às vezes largam a vida propriamente dita, escolhem morrer. Então, existem muitas formas da gente fazer esse caminho para Emaús. E elas não são boas formas, né? Porque isso não é o nosso destino. E o que eu acho bonito nessa passagem é que Jesus vem para ajudar-nos a voltar para Jerusalém. Mas a maneira como Jesus se aproxima é que é incrível. Porque eles se aproximam, eles não reconhecem que é ele, né? Na descrição da cena, eles estão como se fosse assim um capuz, assim, né? Jesus também. Então, assim, eles só escutam a voz, mas não se dão conta que é ele. E ele pergunta, vocês estão aí, assim, tristes, por quê que vocês estão, assim, caminhando tão arrasados? E eles ficaram, você não sabe por que a gente está mal assim? Poxa, o nosso mestre morreu, ele prometeu o reino de Deus para a gente, então eles achavam que Jesus ia libertar eles dos romanos, que ia ser uma nova vida, e não foi nada disso que aconteceu, ainda por cima ainda foi crucificado. E aí então Jesus lembra para eles as Escrituras, ou seja, que o que aconteceu com eles, Jesus, já estava previsto, né? E aí ele usa um termo bem bonito, ó, lentos de coração. Quando é que a gente é lento de coração, né? Quando a gente duvida, o nosso coração não crê, é fechado, é trancado, a gente tem dificuldade de confiar. Então, eu vou falar sobre isso, quando o nosso coração está lento, como é que a gente lida com isso. E Jesus usa uma coisa muito boa. Ele continua junto e vai falando. Eles ficam tocados, mas ainda não sabem que é Jesus até conseguir entrar numa estalagem com ele para passar a noite. E Jesus parte o pão, é quando eles descobrem então que aquele forasteiro era ele. Quando eles descobrem, aí Jesus desaparece. Então, quantas coisas a gente pode falar sobre isso, né? Da presença de Jesus na nossa vida, como ele aparece, como ele desaparece, como é que a gente se aproxima, enfim. Pois é, o que essa passagem pode nos ensinar sobre reencontrar a esperança mesmo quando Então, parece que tudo porque está perdido? isso, depois que eles encontram com Jesus, eles voltam para Jerusalém. Quando eles então se dão conta que eles estavam numa ilusão.
Eles não tinham entendido direito a proposta de Jesus. A proposta de Jesus não era um reino material, era um reino espiritual. Quando eles entendem isso, opa, então a gente tem que voltar para poder refazer isso. A gente estava realmente acriançado, digamos assim, né? E aí eles voltam e se reúnem com os apóstolos de volta. Aí eles se dedicam ao trabalho. Então, eu quero fazer um paralelo da gente com os nossos propósitos de vida. Quando a gente se afasta do nosso propósito de vida e quando a gente volta, a gente de novo se sente feliz, bem consigo mesmo, para poder lidar. A gente, muitas vezes acontece isso com a gente, não é? Profissionalmente acontece isso, socialmente, financeiramente, emocionalmente, né? A gente se desvia e quando a gente se dá conta do desvio, a gente volta. Agora, não é também para a gente ficar se culpando porque a gente desviou, né? É poder entender esse desvio também como um aprendizado. Nossa, como eu estava cego, como eu estava desatento, não tinha maturidade. Quantas pessoas me falam isso no consultório mesmo, né? Nossa, me arrependo tanto. Quando eu era mais jovem, eu fiz um aborto. Quando eu era mais jovem, eu abandonei meus pais. Quando eu era mais jovem, eu larguei um trabalho que era o que eu deveria continuar. Enfim, né? Pois então, mas agora é que você pode ver isso. Quando você estava lá no desespero, não dava para enxergar, né? Então agora que bom. Agora você pode voltar, porque o que Deus quer é que a gente volte. Não é que a gente fique se culpando. É que a gente volte. Todos nós estamos voltando. Não é todo mundo filho pródigo, né? Voltando para cá. Então a minha proposta nessa palestra é poder falar do caminho de ida, de desvio, e o caminho de volta, de retomada, de sentido. É isso que eu quero. Agora, esse desvio ele pode acontecer de várias maneiras na Muitas. nossa vida. Muitas maneiras. Pode acontecer até você continua fazendo as mesmas coisas, você não saiu fisicamente daquilo, mas o seu coração não está. Então você pode continuar num trabalho, porque você é funcionário público, tem um dinheiro bom, não sei o que lá, mas a sua alma não está ali mais. Você pode continuar numa família ou em alguma coisa, você não sai fisicamente, mas você sai com a sua alma. E é um grande trabalho a gente fazer a nossa alma voltar. Fazer talvez uma nova escolha. Muitas pessoas dizem assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, nada nessa vida aqui me faz sentido. Eu não me sinto pertencendo a nada. Não, já escutou? Eu não me sinto pertencendo a nada. O que aconteceu com essa pessoa? Ela se desconectou do seu caminho. Foi se afastando, se afastando, se afastando, quando vê, eu não tenho ligação com nada. Então, como é que religa? Como é que religa? Você tem que fazer o caminho de volta. Você tem que voltar às suas raízes, tecer de volta seu ninho, para você tomar o rumo. Né? Então, Vamos falar um pouquinho sobre o tema do congresso, né, que traz essa mensagem muito forte também, né, de acolhimento, esperança, nunca tem mais, né? Não tem demais, eu estarei mais, né? convosco e tal. Como essa promessa de Jesus pode ajudar as pessoas a enfrentarem os medos e as incertezas do mundo atual? Ah, então, a gente é muito concreto, né? A gente queria pegar Jesus, a gente queria sentar com ele aqui. Jesus me disse o que eu tenho que fazer de minha vida, né? Eu acho que a gente tem essa fantasia, assim, né? De que alguém pode chegar na vida da gente, né? E botar a gente no rumo certo. Mas o que Jesus está dizendo para a gente é assim, olha só, cada um tem que carregar a sua cruz. Cada um precisa dar conta da sua vida. Eu vou estar junto, mas é você quem tem que fazer o seu trabalho. Que trabalho? O seu trabalho de amadurecimento. Isso não está em nenhum lugar pronto escrito, né? O nosso destino ele não é predeterminado. Não é um jogo de cartas marcadas. Então, a maneira como a gente vai escrever a nossa história de vida depende de eu poder fazer essa escritura todo dia. Todo dia eu construo o meu destino. Cada escolha, ela vai determinando o seu dia seguinte. E assim por diante. Então, quando Jesus diz, não temas, porque os discípulos estavam com medo, o que vai ser da gente quando você se for? Quando ele, no que a gente chama de Santa Ceia, né? Na última ceia, ele avisa que ele vai morrer, ele avisa que as escrituras vão se cumprir, os discípulos ficam atônitos, não, você vai, quem vai ser nosso líder? Inclusive, eles até começam a discutir entre si, não, tem que ser eu, tem que ser você e tal, e Jesus fica um pouco assim, não é nada disso, não era isso. A proposta era outra, foi aí que acontece a cerimônia do lava-pés, porque ele quis mostrar que ali ninguém tinha que ser maior do que ninguém, ele se fez menor, né? Ele se colocou ali, eu vou lavar o pé de cada um. E ele dá uma recomendação tão bonita, que vocês lavem os pés uns dos outros,
Lavar os pés tem o significado de lavar os ressentimentos, lavar o coração. Então, que vocês sejam tão amigos, tão fraternos entre si, que vocês façam isso entre si. Então, quando Jesus diz não temas, eu estou convosco. Como é que Jesus está conosco? Não é dessa maneira física, mas é como? É através dos outros. Por isso que é lavem os pés uns dos outros. Então, é na companhia dos que são do nosso coração, das pessoas que acompanham o nosso caminho, que a gente tem a presença de Jesus. É aquele seu amigo que te liga, é aquele seu pai que te orienta, é aquele professor que te dá uma dica, é aquele seu chefe do trabalho que te dá direções. Enfim, a gente tem muitos representantes do Cristo entre nós, mas a gente precisa reconhecer. Por isso que eu gostei da passagem de Irmãos. A gente tem muita dificuldade de reconhecer, porque às vezes o Cristo vem através de uma expiação, sabe? Pois é. E aí? Às vezes vem através de uma doença que faz a gente retomar o caminho, vem através de uma adversidade grande que te faz retomar, né? Eu tive uma experiência interessante essa semana sobre isso, agora me toquei disso. Meu filho faleceu tem uns 10 anos. E um dos amigos do meu filho me procurou 10 anos depois, que teve no momento quando ele morreu, que eu esteve com ele, que meu filho morreu distante da nossa casa, morreu numa outra cidade. E aí ele veio nos procurar muito, muito sofrido ainda com aquilo que aconteceu. Eu peguei os livros que eu escrevi de lá para cá, que são 4, e falei para ele assim: nem sempre a morte precisa ser um decreto para a gente de uma vida infeliz para sempre. Às vezes a perda de um ente querido é o que abre portas que você jamais abriria. Aí eu peguei os livros e mostrei: olha só o que eu fiz depois que meu filho morreu. Tem vida aqui, não tem? O meu filho continua comigo, mas de uma outra dimensão. E ele ficou muito surpreso, esse jovem, sabe? Acho que ele pensou que ele ia encontrar uma mãe arrasada, né? Isso não quer dizer que eu não sinta saudade do meu filho. Mas uma perda de um ente querido, uma perda de uma fábrica, de um trabalho que você tinha e que você teve que reduzir a sua vida financeira, você aprendeu outras coisas, você encontrou outros caminhos, se você fizer uma boa escolha disso. Então, isso também é Jesus te acompanhar. Quando você deixa potenciais seus vir que você nem imaginava que tinha. Quantas pessoas têm histórias disso? Depois de um câncer terminal, mesmo pertinho de falecer, diz: nossa, eu renasci. Eu sou uma excelente pessoa hoje em comparação a quem eu era antes desse adoecimento, né? Eu não estou dizendo com isso uma apologia do sofrimento, não. Estou dizendo que para cada um de nós, Jesus chega de um jeito. Alguns vão chegar de uma maneira mais branda, outros mais intensa, porque a intenção do encontro de Jesus com a gente é a correção da rota. Ele não se preocupa em ser reconhecido, não é isso. Mas como é que Jesus chegou para você? Como chega para mim? Qual é a estrada de Emaús que eu estava indo e que agora eu retomo o meu caminho de volta? Então, quando eu me conecto com isso, assim, nossa, gente, eu estava tão distante de mim, onde é que eu estava? Sabe? Atendendo, a grande parte das vezes, é a gente atendendo o chamamento do mundo, né? O mundo nos chama para caminhos estranhos, que são lindos a princípio, mas são caminhos estranhos. Quando a gente começa a perceber que você tem tudo, mas não está bem, é hora de você repensar. Será que eu não preciso fazer uma correção de rota? Então, é isso que eu acho. Então, nas suas atividades, você escreve e fala frequentemente sobre temas ligados a sofrimento, esperança, Olha, reconstrução interior, presença de Jesus, autoconhecimento, mesmo difíceis. isso mesmo, autoconhecimento, família, é o que eu mais falo sobre isso mesmo. Como elas dialogam com momentos de desânimo que tantas pessoas vivem? Quando eu consigo, através de uma palestra, ou de um texto, ou de alguma coisa, ajudar a pessoa a descobrir se esse desânimo decorre de uma desilusão. E geralmente é. A gente desanima porque eu queria uma coisa que não aconteceu. E a gente não fala muito sobre isso, né? Que às vezes a gente quer algo que não é acontece. legal para você. Você acha que é para você aquilo, mas não é. Porque os desígnios divinos, eles atendem a um outro critério, que não é o critério que a gente entende de prosperidade, de felicidade, que a gente confunde prosperidade com felicidade. Então, assim,
Por que que isso aqui que eu fiz tudo certo não aconteceu? Mas eu fiz tudo certo, por que que não aconteceu? Eu costumo brincar com as pessoas quando falam assim, Jesus também fez tudo certo e morreu na cruz. Gandhi fez tudo certo, levou um tiro no peito. Então, a regra de Deus não tem nada a ver com fazer certo. Não é isso. É o em nome de que você estava fazendo aquilo. Essa é a questão. Em nome de que você estava fazendo isso? Se você acha que os seus propósitos existenciais da sua vida atendem ao seu crescimento espiritual, beleza. Mas se eles não atendem ao seu crescimento espiritual, você pode fazer super certo. Em algum momento, aquilo não tem sustentação. Não é que dá errado porque Deus quis que desse errado. É porque não tem sustentação aquilo. Não é? A gente vê jogador de futebol, por exemplo. Joga, ganha milhões. Quantos não conseguem sustentar essa grandeza? Porque para a gente sustentar crescimentos, precisa de ter energia interior, força interior para lidar com isso. Quando isso acontece em nome de algo externo a mim, e não valores meus, pessoais, construídos, eu não sustento isso. Aí na primeira desilusão, que a coisa não acontece, desânimo, suicídio, desespero. Quando na verdade esse desânimo é bom. Que aí agora você pode revelar, peraí, eu tô aqui desanimado, tá difícil de eu aceitar que eu perdi uma coisa que eu queria tanto. Mas deixa eu pensar assim, essa coisa que eu queria tanto, de verdade, ela me levava a um crescimento espiritual de verdade? Ou estava em nome de alguma outra coisa? Tem muitos outros motivos pelos quais a gente faz escolhas. Quando é, por exemplo, baseado em nossas carências, vingança, raiva, ego, vaidade. Não são coisas que a gente não dá conta. Pode até acontecer, mas a gente não sustenta. Então, o desânimo ele aparece geralmente diante de uma desilusão. E que bom que venham as desilusões. Né? A palavra ilusão, ela vem do latim illudere. Ludere é lúdico, de brincadeira. Então, do ponto de vista da raiz, da etimologia da palavra, a ilusão é como se eu estivesse de brincadeira, iludido, ou seja, num lugar falso, num lugar que não é de adulto ainda, não é maduro. Iludere não é maduro, né? Então, essa desilusão é boa, esse desânimo é bom. Quem sabe agora, a partir do desânimo, se você não se vitimar, você possa ter uma mais clareza para fazer uma escolha. Olha, realmente aquilo ali não é me levar a um lugar bom, não. Então, deixa eu ir mais devagar, deixa eu melhorar os meus passos, deixa eu fazer com mais fundamento. Né? Então, são trabalhos, né, de autoconhecimento que a gente precisa fazer. Para fazer, em nome de que eu estou querendo isso? Uma vez um senhor me perguntou o seguinte, ele trabalhava numa empresa, isso foi numa palestra, tá, que eu dei, tá, me perguntou no final da palestra, então eu tenho assim segundos para responder. Uhum. Ele disse, eu fui nomeado, sou candidato a um cargo novo da minha empresa, eu vou ganhar muito mais, eu vou ter mais projeção, eu vou ter mais isso, não. E eu estou na dúvida se eu aceito isso ou não sei lá. Será que você tem algum conselho? Eu acho que eles pensam, as pessoas acham que eu, sei lá, que eu sou médium, sabe? Sei lá o que é. Eu perguntei para ele assim, talvez você já tenha avaliado se você quer ou não. Né? Isso, eu não vou entrar no mérito da questão, nem sou psicoterapeuta para isso. Mas pergunta ao seu coração, e em nome de que eu quero esse cargo mais alto? Eu tenho pernas para sustentar esse cargo mais alto? É claro que a gente não tem as pernas inteiras, mas eu já tenho alguma perna para isso? Porque para você alcançar esse lugar, você vai ocupar lugar de pessoas que no tempo passado você já deve ter criticado. Porque sempre quem está aí embaixo critica quem está aí em cima. Então pergunta a você em nome de que você quer. E a serviço de quem você vai estar. Eu deixo com você, eu não tenho nenhuma resposta para você. Eu deixo para você perguntas. Então, é isso que a gente precisa perguntar. Toda vez que alguém me pergunta, né, sobre cargos novos, trabalhos novos, casamento ou qualquer outra coisa de futuro, eu não sou nenhuma pitonisa, nenhuma vidente ou qualquer coisa, mas eu pergunto assim, quando você ocupar esse lugar, para você saber se isso é um bom lugar para você, pergunta se isso que você vai fazer lá está a serviço de muitos ou só a seu serviço. Se estiver só a seu serviço, não é um bom caminho. Ele é totalmente egocentrado quando é só para mim. Então, pensa. Olha, não é evidente, mas ajuda. Ajuda a pensar, ajuda a pensar. Ajuda.
Ana, muito obrigado, então. Eu não Imagina. sei se a nossa conversa durou 10 minutos. Você Bom, sabe? você corta, tira, põe. 25 minutos. Então são 2 programas e meio. Tá bom, gente, tá bom. Pra mim, os 10 minutos de palavras. Pois Muito é. obrigada, viu? Foi um prazer te Eu conhecer. também, prazer é todo viu? meu, Prazer, viu? Assim, muito bom nossa, estar com você. é uma Tá honra bom, tá bom. ter- Nossa, eu que digo.